Nós estamos hoje iniciando uma série de mensagens com o tema Em Meio ao Caos, Esperança. E talvez nesses tempos de pandemia, a esperança seja a que mais nós precisamos cultivar no nosso coração. Quando o apóstolo Paulo termina a sua exaltação ao amor, em 1 Coríntios capítulo 13, ele afirma três coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Mas como nós vamos ver na nossa meditação de hoje, o amor é gerado pela fé e ele é colocado no nosso coração por Deus através da esperança. Por isso, nesse momento, nós estamos iniciando a série, então. Fé, esperança e amor são três virtudes essenciais para a vida cristã. Nós temos exercitado bastante a fé, nós falamos muito de amor, nós pensamos pouco em esperança. E nesse momento o mundo está carente de esperança. Que estamos vivendo. Talvez a esperança tenha sido a virtude que em nós tem sido mais destacada. Podemos testemunhar pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão encontrando motivo, razão para viver. Eu até vi uma notícia que me deixou assim extremamente preocupado em relação à Itália, que muitos italianos, a crise instalada ali, tinham se suicidado só com o diagnóstico da Covid-19. Não estou com Covid, então minha vida acabou. Suicídio. E nós não temos razão para proceder dessa maneira, como nós vamos perceber. Em meio a esses tempos caóticos, em meio a tudo isso que tem nos assolado, em meio à informação, desinformação, contra-informação, em meio à politização das coisas, aos extremismos, nós somos convidados a viver centrados na palavra de Deus e na esperança que ela produz no nosso coração. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Esta primeira mensagem sobre esperança nós vamos usar como texto para a nossa reflexão, Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Aleluia. Oremos. Ó Deus santo e bendito, no nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos a Ti. Pedimos que a Tua palavra, Senhor, faça morada em nosso coração. Frutos de esperança, de consolo, de libertação, de livramento, de salvação, ó Deus. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus santo, bendito, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença. Senhor meu, Salvador meu, rocha minha. Amém. Graças a Deus. Esperança
é algo que nós sempre ouvimos. Mas o que vem a ser esperança? Quem espera sempre alcança, diz o ditado, mas não é bem assim, né? Humanamente falando, até as pessoas já fizeram um trocadilho. Quem espera sempre cansa. Porque às vezes, quando nós esperamos algo com a esperança humana, com aquela esperança que não vem de Deus, nosso coração se prepara para a decepção. E com certeza todos nós já passamos por grandes decepções na nossa vida. Nós já tivemos planos que foram frustrados, relacionamentos que foram frustrados, esperanças que foram derrotadas, projetos não realizados, e tudo isso a gente muitas vezes coloca uma grande carga de esperança humana. E quando não acontece, nosso coração se entristece. O fracasso produz tristeza, a incerteza produz medo. Estamos falando não é a esperança humana, mas é a sólida esperança que vem de Deus. É sobre isso que eu quero meditar com você esta noite, a sólida esperança que vem de Deus. Antes de irmos ao texto propriamente, vamos dar uma olhada no contexto. A carta de Paulo aos Romanos é considerada por muitos a obra-prima. Ela disputa esse título com a carta aos Efésios, né? E nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos um grande compêndio de teologia, onde ele trata de todos os assuntos referentes à palavra de Deus. No capítulo até o capítulo de número 16, são os 16 capítulos desta carta, a síntese de todo o Evangelho. Sendo que nos capítulos 1 a capítulo 11, Paulo faz naquilo que a gente chama na palavra de Deus, uma exposição dos motivos, dos imperativos, né? Das condições para que nós possamos viver uma vida autêntica. E depois, nos capítulos, então, as ordens, o convite a viver essa vida cristã, e ele nos mostra, capítulo 12 a 16, como nós vivemos esta vida cristã. Aqui nos, sobretudo, o fruto da paz com Deus, como nós temos paz com Deus e as consequências dessa paz com Deus. Por isso, nós queremos olhar para a palavra de Deus e perceber o que a paz com Deus traz por nós. Ela traz a esperança, e a esperança é a virtude que opera como recurso mental e espiritual para que nós possamos olhar para o futuro. E quando nós olhamos assim, dessa maneira, para o futuro, é de onde provém as nossas preocupações, as nossas ansiedades, porque o passado já foi. Dali, normalmente, provém as tristezas, as angústias e depressões relacionadas ao que vivemos e que não foi bom. Mas com o futuro, vem as preocupações com aquilo que haverá de ser. A esperança permite ao cristão enfrentar com otimismo e segurança tudo o que está por vir. E sendo assim, olhando para o texto que nós acabamos de ler, nós queremos então ver a primeira coisa, que a esperança firmemente sólida no Senhor Deus, como ela é formada. O primeiro ponto da nossa meditação é que a justificação pela fé faz nascer a esperança. Veja, o versículo 1 diz que, estando agora justificados pela fé, nós encontramos paz com Deus, ou seja, os nossos pecados são perdoados quando nós nos colocamos debaixo do senhorio de Cristo, quando nós
colocamos a nossa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e aí, mediante o seu sangue derramado na cruz, nós somos reconciliados com o nosso Deus. Somos reconciliados com o Pai de amor. Então, a paz com Deus, ela somente é possível através de Jesus Cristo. Nós vemos muitas vezes a palavra de Deus diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Eles são como uma ponte destruída, que não permite que agora nós nos acheguemos a Deus. Estes são os nossos pecados. Mas através da justificação obtida pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós então temos paz com Deus. E esta paz, ela faz com que nós tenhamos acesso à esperança, ao trono da graça de Deus. Isso no tempo presente. Ora, a paz com Deus se refere ao passado. O acesso ao trono da graça se faz no tempo presente. Hoje, eu e você temos acesso a Deus, acesso direto a Deus. Por isso, meu querido e minha querida, nós não precisamos de outros mediadores, medianeiras ou qualquer outro intermediário para que nossa petição, nossa oração chegue a Deus. Nós temos acesso direto por meio de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, conforme nos afirma Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, que penetrou aos céus e ali ele intercede por nós. Por isso nós temos acesso e devemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, onde nós encontraremos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Então, quando nós olhamos para isso, o versículo de número 2 termina dizendo que nós temos esperança na glória de Deus. Passado, presente e futuro estão presentes nesses dois versículos. A paz com Deus diz respeito ao nosso passado, aos nossos pecados. O acesso ao trono da graça diz respeito ao nosso presente. E a esperança na qual nós nos gloriamos, a esperança da glória de Deus, diz respeito ao nosso futuro. É a glória futura que nós esperamos para todos aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E esta glória, ela é garantida, uma vez que fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Uma das coisas que mais encanta o cristão é esta certeza da alegria que nós teremos de contemplar a Deus. Aliás, esta alegria ela começa agora e ela se completa na eternidade. Nosso maior prazer, o maior prazer do cristão está no caráter e na glória de Deus. No capítulo 1 de sua carta aos Efésios, Paulo faz o trajeto do cristão ali. Ele é chamado por Deus, é escolhido por Deus, é predestinado por Deus, e ele termina recebendo a glorificação em Deus. Romanos capítulo 8 também a palavra do Senhor nos fala a respeito desta trajetória. Essa glória de Deus indica a maravilhosa salvação que Deus preparou para todos aqueles que colocam nele a sua confiança. Então, a partir do momento em que nós somos justificados pela fé em Cristo, a esperança já brota no nosso coração. Essa esperança da glória de Deus, a esperança da vida eterna, nós, onde habitaremos e viveremos para sempre. Segundo ponto que a palavra do Senhor nos diz aqui é
diz respeito que os sofrimentos moldam a nossa esperança. Veja, quando nós olhamos que a fé, a justificação pela fé, ela traz em nós a esperança, a fé olha para o futuro. Mas o futuro, ainda nós temos um tempo para chegar lá. Como é que nós vamos viver o tempo presente aqui? Nós vamos viver o tempo presente olhando para a esperança da glória eterna, mas percebendo que no tempo presente os sofrimentos, as angústias, as tribulações, eles moldam, eles dão forma à nossa esperança. Só que muitas vezes as pessoas olham para esses versículos que dizem que nós, ao sofrermos, conseguimos encontrar alegria e acham que o cristão ele é masoquista. Não, de forma nenhuma. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Não existe nada mais antinatural do que apreciar aflições, tribulações. A tribulação é algo que o ser humano tenta desesperadamente evitar. Mas uma vez que fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, os sofrimentos não são mais enxergados como úteis em nossa vida. O sofrimento agora é um sofrimento que tem propósito, que tem objetivo na minha vida e na sua vida. A afirmação de que nós nos alegramos, que nós exultamos nos nossos sentimentos, nos nossos sofrimentos, ela faz mais sentido ainda quando nós vemos quem está falando. Paulo, que sofreu tanto, que sofreu naufrágios, espancamentos, chicoteamentos, apedrejamento, agressões verbais, físicas, que passou por tanta tribulação por causa do Evangelho, e ele consegue dizer, não somente aqui em Romanos, mas em todas as suas epístolas, nenhuma delas a gente nota um traço de desespero, um traço de angústia, mas em Filipenses ele afirma que aprendeu a viver contente, ele aprendeu a viver o sofrimento com os olhos postos em Cristo. Olhando para isso, nós vemos que a palavra de Deus diz que nossa tribulação produz em nós músculos espirituais. Existe um ditado entre o pessoal que faz academia, né, que pratica aí o fisiculturismo, e eles dizem no pain, no gain, ou seja, sem dor, sem ganho. Quando nós olhamos para a nossa vida e se nós não estamos passando pelo sofrimento, nós não estamos crescendo. É o sofrimento, é a dor que cria na vida do cristão resistência, que cria na vida do cristão condições para que ele possa fortalecer e assim atravessar todo o tempo, em toda circunstância, sem cair no desespero. Nós percebemos aqui que a tribulação, ela produz perseverança. Perseverar é continuar, é manter o foco, é manter o ritmo, é não retroceder, é ir em frente. E quem vai em frente, ele acaba tendo um caráter aprovado. Algumas versões dizem experiência. Eu prefiro aqui a NVI, que diz que nós temos um caráter aprovado por Deus. Um caráter aprovado por Deus, querido, ele é forjado na dor. E, aliás, eu gosto muito dessa expressão forjado, porque a forja, o que é? É um monte de fogo e brasas onde se coloca o ferro para que ele seja aquecido e então ele possa ser moldado.
Todas as vezes que nós passamos por sofrimentos, meu querido, minha querida, que são propósitos de Deus na nossa vida, Deus está nos fazendo crescer, Deus está fazendo com que a gente suba degraus de uma grande escada, sendo que o primeiro desses degraus é a tribulação, que evolui depois para patamares mais altos, como a perseverança, como o caráter aprovado e que desaguam na esperança. E esta esperança, ela é uma certeza, não é uma esperança normal, é a certeza daquilo que se espera. É como se você estivesse durante as horas da noite esperando o sol chegar. Você sabe que ele vai chegar. Pode ser que, para quem está angustiado, né, uma noite sem dormir, uma noite esperando pelo sol, demora muito a passar, mas nada pode impedir o sol de nascer. Assim como também quando nós estamos na forja do sofrimento, quando nós estamos na forja da angústia, sendo ali aquecidos pelo fogo da dor, nós devemos olhar para frente e saber que a bênção vai chegar, a bondade de Deus vai chegar em nossas vidas. Haverá um momento em que toda essa dor, toda essa angústia, toda essa tribulação será trocada pela bondade, pela misericórdia e pela bênção do Senhor. Isso nos leva ao terceiro ponto da nossa reflexão: o resultado da esperança. O resultado da esperança é segurança e o amor de Deus derramado em nossos corações. Primeira coisa que o versículo 5 nos diz é que a esperança não confunde. Algumas outras traduções trazem não decepciona, não nos envergonha. Humanas, quando você espera, por exemplo, em relacionamentos, muitas vezes você se decepciona. Tem dias que a pessoa amada, ela simplesmente te fere, te machuca. Nós somos assim, seres humanos. Seres humanos. Quando você coloca as suas esperanças na economia, muita gente faz isso. E você percebe uma pandemia dessa destruindo esta esperança. Quando você coloca sua força, sua esperança, sua confiança na saúde e você de repente adoece, você tem aí um câncer, você tem uma outra doença grave qualquer, você sofre um acidente, quebra um pé, uma perna. A gente percebe então quão frágeis são essas coisas, porque elas se dissolvem de uma hora para outra, mas a esperança que é colocada em Deus, ela não confunde, ela não decepciona, ela não nos envergonha, porque em Deus não há derrota, há simplesmente vitória, meu querido. Não vitória segundo os padrões do mundo, mas a vitória de mesmo estando ali, machucado, poder se alegrar no Senhor. A vitória de esperar nos frutos da vida que nos é oferecida por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se os nossos projetos, se os nossos relacionamentos, se os nossos investimentos fracassam, a gente fica triste. Mas não há como fracassar na presença de Deus. Não há como Deus não cumprir as suas promessas em nossa vida. Promessas de proteção, de livramento, de provisão, promessas de vida eterna. Nós vemos isso sempre se cumprindo na vida daqueles que confiam no Senhor. São inúmeros testemunhos, são inúmeras vezes em que nós podemos observar isso acontecendo em nós e ao redor de nós.
A esperança, segundo Deus, ela não desaponta, porque o próprio Deus vem pessoalmente cuidar de nós e derramar o seu amor em nossos corações. A esperança não confunde, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado, e essa palavra derramar aqui, ela tem o sentido de abundância. Não é pouca coisa, é segundo nos afirma lá a carta aos Efésios, é segundo a riqueza da glória de Deus que as bênçãos espirituais nos são concedidas, é segundo a grandeza de Deus que o amor dele é derramado em nosso coração. Paulo fala aqui de um amor tremendo que nos protege, que nos cuida, que nos faz, mesmo em meio ao sofrimento, resistir. Um amor que o próprio Deus, o Espírito Santo, que vem habitar em nós, derrama amplamente nos nossos corações. Qual o tamanho do amor que você sente pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus amigos? Saiba que esse amor é pequeno se comparado ao tamanho do amor que Deus tem por você, que Deus tem por todos aqueles que se achegam a Cristo Jesus. O comentarista R.C. Sproul, ele exemplifica esta sequência de Romanos capítulo 1, versículos 1 a 5, como uma caixa de presentes embaixo de uma árvore de Natal. E dentro da primeira caixa tem outra caixa, que tem outra caixa, que tem outra caixa. Um presente dentro do outro. A gente costuma fazer isso, às vezes, nas nossas brincadeiras de... Aqui a gente chama de amigo secreto, em outros lugares do Brasil, às vezes é amigo invisível, né, amigo oculto. Então, às vezes a gente faz um pacotão e põe uma caixa dentro de outra caixa e tem um presentinho lá dentro. Com Deus, não. Com Deus, ele tem uma caixa enorme que tem um presentão e outra caixa dentro que tem outro presentão, que tem outro presentão. E os valores de cada presente dentro de cada caixa só aumentam. Veja, primeiro nós temos a justificação, os nossos pecados são perdoados. O castigo que nos traz a paz é colocado sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A ira de Deus pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado, ela é totalmente descarregada em Cristo, e aí nós somos justificados. Dessa maneira, nós obtemos o segundo presente, que é paz com Deus. Nós estamos agora em paz com o Criador, com o Todo-Poderoso, com o soberano Rei do universo. Porque temos paz com Ele, agora nós temos acesso ao seu trono da glória. Nós temos acesso à presença dEle por meio de Jesus Cristo. E isso nos leva já aqui a nos alegrar com a experiência, com a expectativa, com a esperança da glória futura, daquele dia em que nós vamos receber em plenitude aquilo que nós já experimentamos, mas ainda não em plenitude, né? Nós já experimentamos vida eterna, nós já experimentamos provisão, proteção, livramento, tudo isso. E podendo experimentar tudo isso, nós encontramos o que? Alegria, até mesmo em meio às tribulações. E se nós temos alegria em meio à tribulação, nós conseguimos perseverar. E se nós perseveramos, nós temos o nosso caráter aprovado por Deus. E se o nosso caráter é aprovado por Deus, nós recebemos mais esperança ainda em nosso coração. E por fim, dentro desta esperança, o amor de Deus derramado de forma abundante por meio do Santo Espírito em nós. Como não ter esperança olhando para tudo isso? Podemos estar passando por angústias, por medos, podemos estar no momento da tribulação,
mas o amor de Deus está sendo derramado em nós para nos curar. O amor de Deus está sendo derramado em nosso coração para nos preservar, para nos trazer ânimo, para nos trazer força para a caminhada. Se por acaso não está acontecendo isso com você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida que me assiste nessa hora, é momento de observar essa sequência que Romanos capítulo 1, versículos 1 a 5 nos propõe. E ver o que está faltando. Qual é o degrau nessa escada que eu ainda não subi, para que eu possa experimentar a grandiosidade do amor de Deus derramado em meu coração. Primeira coisa que nós precisamos observar é que a justificação pela fé, que é a origem disso tudo, ela é concedida apenas àqueles que pela fé aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, se você ainda não se aliançou com o Senhor Jesus, se você ainda não fez um pacto com Ele, não declarou que Ele é o Rei e Senhor da sua vida, esse é o primeiro degrau para que você possa alcançar o topo dessa escada, que é o amor de Deus derramado em seu coração. Faça isso, converse com Deus, converse com o Senhor Jesus e o convide para morar no seu coração. Aceite o sangue dele derramado sobre a sua vida para perdoar os seus pecados. Ore a ele e diga: eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida. Dirija os meus atos, a minha vida, os meus procedimentos. Esse é o primeiro passo. Para aqueles que já se colocaram debaixo do senhorio de Jesus Cristo, agora a etapa é chamada de santificação. Um processo que quase que invariavelmente se dá por meio dos sofrimentos. E interessante, estava vendo ontem uma pregação de outro pastor e ele dizia o seguinte: parece que a santificação é um presente de grego, né? Ele até fez uma comparação com o cavalo de Troia, um cavalo bonito, um cavalo maravilhoso, mas que ali dentro tinha inimigos, tinha problemas. E a comparação que ele faz então é que a mensagem da salvação é bonita demais, é linda. Deus me ama, Deus me deu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que coisa linda! E aí eu digo: eu te recebo, Jesus. E aí, pá, o cavalo de Troia se abre, né? E vem santificação. Você tem que mudar os seus comportamentos, você tem que mudar o seu jeito de viver, você tem que mudar os seus hábitos. Vida cristã não é presente de grego, não, meu querido, minha querida. A santificação é o processo pelo qual nós obtemos o melhor de Deus para as nossas vidas. E esse melhor nada neste mundo pode nos dar, pode nos entregar. A alegria do Espírito Santo habitando em nós, a alegria de nos sentirmos amados por Deus, a alegria de vermos Deus preservando as nossas vidas, cuidando de detalhes mínimos em nossas vidas. Não há nada nesse mundo que se compare. E sabe por que Deus exige santidade de nós? Porque Deus quer o melhor para nós. Sabe por que a mamãe às vezes fala para você, meu querido, minha querida, que ainda é jovem, come brócolis? Não é porque sua mamãe é má, não. É porque ela quer que você tenha uma alimentação sadia, saudável. Quando Deus fala para nós, percorra o caminho da santidade, Ele está dizendo: fortaleça sua vida
espiritual, sua mente, o seu coração, suas emoções, e a maioria das vezes isso é feito através do sofrimento, pequenos ou grandes sofrimentos pelos quais nós passamos. Esse é o processo de santificação. Como enfrentar esse processo, então? Primeiro, temos uma ferramenta preciosíssima em nossas mãos, a palavra do Senhor. Com ela, nós obtemos o conhecimento da vontade, dos planos, dos requisitos de Deus para a nossa vida. Segunda ferramenta preciosa nesse processo é o diálogo constante com o nosso Criador, a oração. Falar com Deus, conversar com Deus, ouvir Deus falando contigo. Sempre em nome de Jesus, para que nós possamos receber, por meio do Espírito Santo, o amor de Deus em nossos corações. Dito isso, que a palavra do Senhor produza frutos de esperança na sua vida nesta noite, meu querido, minha querida. Que mesmo em meio a toda essa balbúrdia que o mundo se transformou nos últimos tempos, nós possamos encontrar paz e possamos encontrar esperança e possamos saber que Deus nos ama e que o seu amor nos guarda e nos protege nele mesmo, nesta vida e para o porvir. Coloque sua fé e sua esperança no Senhor. Vamos orar?